Aula 8, limitadores. Limitadores são circuitos usados com a finalidade de limitar a tensão em um ponto do circuito. Essa limitação pode ser para um valor máximo ou para um valor mínimo. Consideremos esse circuito. Se o V de entrada for maior que menos 0,7, por exemplo, menos 0,6, menos 0,5, menos 0,4, 0, 1, 2, 3 volts, o diodo D vai cortar. E, neste caso, se comportará como uma chave aberta e a saída é igual à entrada. Se a tensão de entrada for menor que menos 0,7, por exemplo, menos 1, menos 2, menos 5, menos 10 volts, neste caso o diodo conduzirá e a tensão de saída ficará limitada a menos 0,7 volts. Repetindo, se o V de entrada for menor que menos 0,7 volts, isto é, no semiciclo negativo de VE, o diodo conduzirá e, portanto, a tensão na saída será constante e igual a menos 0,7. O contrário, se VE for maior que menos 0,7, o diodo corta e, portanto, a tensão na saída será igual à tensão de entrada. Graficamente, isso pode ser representado através da curva característica de transferência. Em qualquer sistema, a curva característica de transferência relaciona a variável de saída, que no caso é Vs, com a variável de entrada, que no caso é VE. Então, para V de entrada maior que menos 0,7, o que acontece mesmo? O diodo está cortado e a saída é igual à entrada, que é representada por uma linha reta com inclinação de 45 graus. Isto é, se por exemplo o VE for igual a 1 volt neste circuito, mais 1 volt, o diodo corta e a saída vai ser igual a mais 1 volt. Por outro lado, se o V de entrada for menor que menos 0,7 volts, por exemplo, menos 5 volts, o diodo vai conduzir e a saída será igual a menos 0,7, que é representada então por essa reta. Vamos considerar então mais um exemplo. No caso, observem que o diodo está orientado para baixo, catodo embaixo, anodo em cima, e tem uma bateria de 4 volts em série com o diodo. Novamente, qual é o ponto de transição? O ponto de transição é 4,7 volts. Isto é, se o V de entrada, esta tensão, for maior que 4,7 volts, o diodo vai conduzir. E conduzindo o diodo, a tensão entre esses dois pontos, que é a tensão de saída, será igual a 4,7 volts. Por outro lado, se o V de entrada for menor que 4,7 volts, o diodo corta e, portanto, a tensão na saída é igual à tensão de entrada. Representando isto graficamente. V de entrada maior que 4,7. V de entrada maior que 4,7. O que acontece? O diodo conduz e a tensão de saída fica constante
igual a 4,7. Passamos. V de saída igual a 4,7. O que acontece se o V de entrada for menor que 4,7? Então, nesse caso, o diodo não conduz e, portanto, a saída é igual à entrada. É uma linha reta com inclinação 45 graus. Na prática, este gráfico não tem essa quina. Por quê? Porque a transição de conduzindo para cortado não é abrupta, ela se dá de forma gradual. Então, isso não é uma quina. Na prática, tem este aspecto. De qualquer forma, quando a entrada for maior que um certo valor, em torno de 4,7, a saída é constante, e para V de entrada menor que isso, a saída será igual à entrada. Continuando ainda naquele exercício, qual será o gráfico da tensão de saída se a entrada for senoidal e 10 volts de pico? Nós vamos usar a característica de transferência para fazer esse gráfico. Então, a entrada é uma tensão senoidal de 10 volts de pico. O que acontece mesmo quando a entrada passa de 4,7 volts? A saída fica limitada em 4,7. Somente quando o V de entrada for maior que 4,7, a saída estará limitada em 4,7. Para qualquer outro valor de entrada abaixo de 4,7, a saída é igual à entrada. Então, o circuito limita a saída a 4,7 volts. Quem determina isso é essa bateria. Vamos considerar agora um circuito com 2 diodos. É o que nós chamamos de limitação em 2 níveis. Então, primeiro desenhar a curva de transferência e depois desenhar a tensão na saída se a entrada for senoidal e de 10 volts de pico. Existem 3 condições para a tensão de entrada. Primeiramente, podemos ter o V de entrada menor que 3 volts. 2, 1, 0, menos 1, menos 2, etc. Nesse caso, se essa tensão for menor que 3, esse diodo conduz. E o diodo conduzindo, ele é substituído por uma bateria de 0,7 volts. O que acontece com o diodo D2 se essa tensão, por exemplo, for 1 volt? 1 volt não é suficiente para fazer esse diodo conduzir, porque do lado do catodo tem 6. Então, o diodo D2 abre. O que acontece com a tensão na saída? Vai ser igual a 3 menos 0,7. Fica limitada a 2,3 volts. Qual é a outra condição? Segunda condição, o V de entrada maior que 6 volts. Se o V de entrada for maior que 6, observe que esse diodo aqui, D1, vai estar polarizado reversamente, porque do lado do catodo tem 6 volts e do lado do anodo tem 3. Então, esse diodo corta, enquanto que esse diodo aqui, se essa tensão for maior que 6, por exemplo, 10, esse diodo vai conduzir. Nesse caso, qual vai ser o valor da tensão de saída? Vai ser 6 mais 0,7, 6,7 volts. Por último, nós temos um caso em que a entrada é menor que 6 e maior que 3. Nesse caso, os 2 diodos vão estar polarizados reversamente, cortando. E, portanto, a tensão de saída será igual à entrada. A representação gráfica para essas condições são essas. Então, repetindo, para V de entrada menor que 3 volts, o D1 conduz, o D2 corta, a saída é igual a 2,3. E então representamos isso através de uma reta paralela ao eixo horizontal. Então a saída fica constante e igual a 2,3 volts. O que acontece se o V de entrada for maior que 6?
Se o V de entrada for maior que 6, então nesse caso conduz o diodo D2 e corta o diodo D1. E o que acontece com a saída? Vai valer 6,7. Aqui está errado, não é 5,7, é 6,7. Então esse valor aqui é 6,7. E o que acontece se a tensão de entrada, por exemplo, for 4, 5 volts? Neste caso, os dois diodos cortam e a saída nesse intervalo é igual à entrada. Quer dizer, se a entrada for 4 volts, a saída é 4 volts. Se a entrada for 5 volts, a saída é 5 volts. Desta forma, a saída é limitada em dois níveis: 4,7, o nível máximo, e 2,3, o nível mínimo. E o gráfico dá as formas de onda de tensão de entrada e de saída. Então, se a entrada for uma tensão senoidal de 10 volts de pico, o valor máximo aqui é 6,7, e o valor mínimo é 2,3. Então, resulta esta forma de onda na saída. Então, por hoje nós vamos terminar aqui. Espero que tenham compreendido. Até a próxima aula por